para repercutir mais essas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, eu converso agora com Silvia Ludmer, que é economista-chefe do End Bank, que já está aqui comigo. Silvia, bom dia para você, bem-vinda à nossa programação. Débora, obrigada. Silvia, começando aqui pelo Brasil, né? O Banco Central traz esse guidance que surpreende bastante o mercado. Primeiro eu quero entender se você também foi pega de surpresa, porque a gente já tinha a maioria das apostas de que a gente iria começar a cortar juros em março. Mesmo com essa maioria das apostas, né, com corte de juros para março, o mercado ficou surpreso com esse guidance. Eu quero entender do teu ponto de vista o que pode ter motivado realmente essa surpresa. E mais, você acredita que agora o Banco Central conseguiu alinhar a sua comunicação e a sua intenção com o que o mercado espera? Vamos lá. Primeiro, foi um pouco surpreendente. Acho que não todo mundo, muita gente espera que os juros poderia começar a cair em março, de fato. Mas o Banco Central foi bem explícito. Ele voltou a dar o chamado guidance, né, que é uma sinalização bastante explícita do próximo movimento. Nesse sentido, acho que o mercado se surpreendeu porque acho que esperava uma sinalização um pouco mais contida, vamos dizer assim. Mas eu acho que, no meu entender, não foi tão surpreendente assim. Afinal de contas, o juro está muito alto, ele já vinha dando aos poucos pequenos sinais de mudança de rota. Nos dois últimos cupons, bem tímidos, mas também na coletiva do último relatório de inflação, chamado hoje relatório de política monetária, o Galípolo também sinalizou que já não tinha seta fixa para nenhuma direção, que a porta, portanto, estava aberta para uma mudança de postura do Banco Central, no sentido de começar a cortar juros. Então, acho que sim, alinhou. Acho que finalmente vamos começar a ver o início do ciclo de afrouxamento monetário. O juro está num patamar bastante restritivo, então acho que está tudo bem. Acho que foi uma surpresa, talvez pela maneira como ele explicitou, mas não tanto pelo que ele irá começar a fazer. Agora, o que na tua visão pode ter, de alguma forma, realmente dado um maior conforto para que o Banco Central trouxesse esse guidance no momento? Dinâmica do câmbio, expectativas de inflação, que eu não acredito que seja tanto, porque ele pontua ainda essa questão da inflação ainda, né, não fora da meta. Ou talvez o comportamento do mercado de trabalho. O que na sua avaliação trouxe um maior conforto para que o Banco Central assumisse no comunicado já um guidance explícito como esse? Vamos lá, as expectativas de inflação de fato ainda não estão exatamente no centro da meta, que é 3%. O horizonte de política monetária do Banco Central é o terceiro trimestre de 2027 agora, e nem as projeções do Focus e nem os modelos econométricos do próprio Banco Central ainda estão cravados no 3%. Então, como se ainda existisse uma última pernada de melhora que precisa se efetivar. Mas nós estamos falando de horizontes muito longos, né? Aos poucos, o que a gente tem visto é um nível de atividade que arrefeceu, como era esperado ao longo do segundo semestre do ano passado. O PIB deve ter fechado 2025 ao redor de 2,2%, 2,3% de crescimento. Tem setores da economia já bem mais frios, por exemplo, a parte que depende mais desses juros da política monetária, que sofre mais com esse juro alto, setores industriais, setores de bens duráveis. E tem uma parte da economia que ainda está aquecida, que são os serviços que se relacionam mais com o mercado de trabalho forte. Muito bem. De qualquer forma, a gente começa também a ter alguns pequenos sinais de esfriamento do mercado de trabalho. As projeções de inflação caíram um pouco, não estão lá onde deveriam, mas estão indo na direção certa. Quer dizer, é como se a gente tivesse um trem andando para o lado certo. Inflação cedendo, atividade cedendo, mesmo que a atividade reaqueça um pouco no primeiro trimestre desse ano, por conta de alguns estímulos do governo, estímulos fiscais, além da safra muito boa, etc. Para 2026, com todos os estímulos, é esperado um PIB abaixo do de 2025, abaixo de 2%, um pouquinho abaixo de 2%, mas, ou seja, as coisas estão caminhando para o lado certo.
E aí teve a surpresa no começo desse ano de uma boa valorização do real. Não é um movimento exclusivo do Brasil. A gente está tendo um movimento global de desvalorização do dólar e de apreciação de muitas moedas. O Brasil vai junto no bolo aí. Mas, com certeza isso nos ajuda e nos surpreendeu, e acho que também é um ponto, favorável para a política monetária. Acho que vale comentar que o Banco Central, nessas projeções todas que ele fez os cálculos com a taxa de câmbio em 5,35. E a taxa de câmbio, ontem ainda fechou abaixo de 5,20. Portanto, se ele recalcular tudo com um câmbio de 5,20, vai dar um cenário um pouco melhor. O que também acho que dá mais confiança para o início do ciclo de corte de juros, tá? Acho que é isso, acho que as coisas estão caminhando num sentido favorável. Agora, Silvia, olhando um pouco para a decisão do Federal Reserve, né, que interrompeu então por todo esse ciclo de cortes, essa postura mais cautelosa do Jerome Powell em não dar nenhuma sinalização do que vem pela frente, limita o espaço de manobra nesse momento do Banco Central brasileiro e mais, até que ponto esse cenário agora ainda continua reforçando o Brasil como um destino de fluxo, como a gente tem acompanhado? Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, de fato, a gente teve a interrupção do ciclo de cortes, né? O Fed já cortou 175 pontos ao todo, e o Powell, como você disse, não sinalizou que o patamar atual é adequado. Eles estavam cortando porque o mercado de trabalho lá piorou bastante, a inflação ainda continua incomodando um pouco, mas foi menos o movimento que eles temiam de impacto das tarifas, de aumento das tarifas, foi menos intenso do que se aventou. Então, acho que faz sentido o Fed parar para olhar como as coisas evoluem daqui para frente. Afinal, já foi um ciclo bastante forte de corte. É possível que eles voltem a cortar no meio do ano, alguma coisa assim, está precificado no meio do ano. Mas o impacto disso para cá, eu acho assim, a taxa de juros no Brasil, ela ficou estável, como você mencionou, por 5 reuniões. Está num dos patamares mais altos dos últimos 20 anos. A taxa real de juros aqui está um pouquinho acima de 10%. É colossal, é uma taxa muito restritiva. E eu não acho que o Fed parar de cortar juros pode impedir qualquer movimento do Copom por aqui. Em tese, o juro lá um pouquinho mais alto, onde está, né, interrompeu o ciclo, não vai cortar mais, poderia, tudo mais constante, sugerir um dólar um pouquinho mais forte. Só que o dólar está se desvalorizando muito por outras razões, que tem mais a ver com as decisões e a maneira como Trump conduz a geopolítica e questões domésticas, do que com a taxa de juros em si lá nos Estados Unidos. Então, realmente eu acho que o dólar lá é capaz até de se desvalorizar um pouco mais, a depender, vamos dizer, aí das falas e das tomadas de decisão do Trump. Acho que aos Estados Unidos tem até interessado esse dólar um pouco mais desvalorizado. Então, é favorável, no fundo, o dólar mais fraco para a política monetária aqui do Brasil. Perfeito. Conversamos aqui agora com a Silvia Ludmer, que é economista-chefe do Andbank. Minha querida, muito obrigada. Bem-vinda sempre aqui à nossa programação. Um ótimo dia para você. Obrigada, até uma próxima. Até mais.